Em algum momento já passou na sua cabeça a seguinte ideia: meu Deus, como eu sou um fracasso. Eu começo coisas e não dá certo, eu já tentei de tudo e nada funciona, nada que eu toco vai pra frente. Você já parou pra pensar em alguma coisa disso? Já passou por aí em algum momento? Então vem cá que é com você que eu quero conversar nesse vídeo. Hello, coisa linda da minha vida, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas, e a gente tem uma conversa bem bonitinha para ter, mas vai ser uma conversa que vai virar uma chave importante na sua cabeça, porque eu vou te trazer uma informação nova sobre esse comportamento do fracasso, sobre esse sentimento do fracasso, tá? Então, foi uma coisa que eu entrei em contato esses dias no consultório com uma paciente e decidi falar aqui, trazer esse vídeo aqui com você para, explodir a sua cabeça, tá? Mas antes da gente começar esse vídeo, já vai logo se inscrevendo no canal. Ativa o sininho aqui para você receber todas as notificações, porque todos os dias a gente tem vídeo novo por aqui, combinado? Se você sente que você não construiu nada, que as coisas que você já fez são um compilado, é como se tivesse um cemitério de ossos secos aqui da sua vida, de coisas inacabadas, de coisas que você não conseguiu fazer. Hoje você se vê presa num piloto automático, sempre fazendo as mesmas coisas, e às vezes tem até medo de fazer planos para não se frustrar, porque vem aquela ideia de não adianta fazer porque eu não vou conseguir mesmo. Você está presa no ciclo do fracasso aprendido, exatamente. Então é como se você tivesse, amarradinha dentro dessa bolha do fracasso aprendido. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora, para já você começar a ir mudando. Então até o final do vídeo eu vou te trazer estratégias super importantes para você lidar com isso e não deixar mais que esse ciclo te paralise e que isso não torne mais uma imagem crua, assim, uma imagem rígida de você, do tipo, sou um fracasso, sabe? Não, talvez você tenha uma sequência de coisas inacabadas, mas foi por um motivo, tá? E eu vou te explicar isso exatamente agora, nesse momento. Bora lá? O fracasso aprendido, ele é a visão que você tem de você. Ele é um esquema emocional que faz com que você tenha uma visão e um comportamento direcionado para alimentar esse esquema. Ou seja, se eu tenho um esquema de fracasso, todos os meus comportamentos, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, ele vai alimentar esse esquema. Então vamos supor que esse esquema é como se fosse essa caixinha aqui, né? E todos os comportamentos que eu tenho dentro dessa caixinha é para alimentar esse esquema aqui, ok? É exatamente isso que acontece. Então, tudo aquilo que você faz é para confirmar que, de fato, você é um fracasso de acordo com aquilo que você já aprendeu na sua história, tá? Tati, da onde que vem isso? Porque eu me sinto assim e é horrível se sentir assim. Né? A gente sente que todas as tentativas são em vão daquilo que a gente faz e aí a vida fica uma broxação só, né? Porque daí você brocha todos os projetos que você tem novos, você não tem energia, ou então você começa bem e já para, já deixa de lado. Ou então as coisas não vão dando certo e aí existem pessoas ainda aí no seu ambiente, ao seu redor, que ficam alimentando isso. Tudo que você faz nada dá certo, vai tentar de novo. E aí começa uma série de outras sensações desagradáveis que você vai carregando aí e não necessariamente que vão necessariamente te levar para aquele lugar que você quer ir, tá? Então, óbvio que esse esquema ele é criado, ele é desenvolvido, ele é alimentado ao longo da sua história. Geralmente por comparação, por invalidação, geralmente por excessos de crítica. É como se a sua cabeça ela te levasse sempre para aquele lugar do dar errado e nunca para o lugar do dar certo, sabe? Nunca para aquele lugar de vou continuar fazendo isso, mas sempre para aquele lugar de eu vou parar porque não vou conseguir mesmo. E junto com isso você tem um excesso de coisas, de tentativas falhas, o excesso de experiências que fizeram com que essa ideia ficasse fixa na sua cabeça, como se de fato você não fosse conseguir realmente, como se de fato isso não fosse para você. Aí vem a seguinte ideia, né? Não adianta tentar, eu nem vou conseguir mesmo. E aí a sua imagem, qual é o problema disso, né? Que eu tava até explicando para essa minha paciente esses dias. A sua imagem, o seu comportamento, a sua postura, tudo precisa confirmar a ideia que você tem na sua cabeça. Por isso que nem todas as pessoas que se cuidam e se arrumam têm uma autoestima boa. Mas todo mundo que tem uma autoestima ruim é descacetada. Porque nós somos o reflexo daquilo que tem dentro, só que existem pessoas que sabem muito bem envelopar isso daqui, né? Mesmo o emocional estando uma merda. Porém, entretanto, todavia, nós somos a expressão daquilo que a gente pensa sobre nós.
as nossas conquistas, como a gente lida com a vida, como a gente lida com as pessoas, com as nossas relações. E esse fracasso aprendido, ele vem porque você aprendeu, de certa forma, no seu ambiente X tipos de comportamentos, e aí você fica tentando validar esse esquema, validar essas crenças através da forma como você se comporta. E aí você consegue. Então, ao longo da sua vida, você tem experiências que disseram, ó, tá vendo? Você não consegue. E aí parece que quando a vida tá boa, quando as coisas começam a melhorar, você vai lá e dá uma ratada para dar uma piorada em algumas coisas. Inclusive, essa paciente em questão, obviamente não vou citar nomes, né, gente? Mas ela estava vivendo muito bem a vida dela, conseguiu sair de um ambiente ruim, estava vivendo muito bem a vida dela, só que estava muito bem para ser verdade. E aí o que aconteceu? Ela se envolveu num relacionamento tóxico e engravidou. Então é como se a tentativa de refazer a vida dela saindo daquele ambiente foi brutalmente atacada por esse relacionamento tóxico e por essa gravidez indesejada naquele momento. O que tornou a vida dela muito pior. O que fez com que ela piorasse em muitos termos, né? Termos emocionais. Então ela estava trabalhando, teve que parar de trabalhar e teve que voltar lá para o lugar onde ela estava, que ela não queria voltar. Você entende? Parece que tudo confirma, tudo vai de encontro com preciso retroceder. E quando ela retrocede, a sensação de sou um fracasso aumenta. Olha que loucura. Por isso que todas as nossas escolhas e aquilo que acontece na nossa vida é somente um reforço de crenças. Existe, eu já falei isso aqui pra você, né? Da coerência cognitiva. Eu penso, eu faço. Tudo que acontece aqui na minha vida externa precisa necessariamente ser coerente com aquilo que tem aqui na minha cabeça. Se eu acho que eu sou um fracasso, por que eu vou ter atitudes que me levam para o sucesso? Por que eu vou me vestir como uma pessoa que tem um sucesso? Como é que eu vou ter uma saúde de uma pessoa de sucesso? Como é que eu vou, sabe? Não é coerente. Então você começa a sabotar a sua vida em pequenos passos, pequenos deslizes que às vezes a gente acha que foi o destino. Foi uma escolha inconsciente que acabou te levando para esse lugar. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso emocional, ele é uma força invisível que toma conta de você e da sua vida de uma forma que você não tem noção que toma. Mas toma e direciona. E aí é como se você estivesse presa numa sensação que você traz a vida inteira. Já eu sempre me senti assim. Sempre foi assim. Eu tenho uma sequência de coisas assim. Por quê? Se sentir assim é normal para você. Se sentir assim é comum para você. E isso faz com que você se apague. Tanto que quando ela chegou para mim super ativada nesse esquema e nesse esquema de fracasso, nessas crenças de nada dá certo pra mim, a minha vida tá uma merda, tal, ela tava personificação do fracasso. Tava mal cuidada, sabe, assim, tava triste, abatida, passava o dia ali só em função daquelas coisas da criança, e agora que a gente tá conseguindo tirar ela desse lugar, porque ela começa a entender o poder que as crianças têm e como que às vezes é uma luta física, né? Você tentar sair desse lugar, porque sim, é muito difícil, mas eu sei que você consegue, assim como ela também tá conseguindo. Aí, olha só, eu separei um ciclo aqui, o ciclo do fracasso, pra você ver se você se identifica, tá? Vou olhar aqui no meu caderninho, presta atenção. Primeira coisa, todo comportamento que você tem, ele serve pra confirmar. Lembra que eu acabei de explicar pra você o lance da coerência cognitiva, tá? Coerência precisa ser igual, né? Estar coerente. Cognitiva, cabeça, tá? Eu penso, preciso externalizar isso aqui. Se eu acho que eu consigo, então eu acho que é uma pessoa que consegue. Se eu acho que eu não consigo, eu vou agir como uma pessoa que não consegue, tá? E qual é o problema do fracasso? Você sempre quer se envolver em tarefas muito difíceis. Você vai estabelecer metas irrealistas, você vai colocar muitas tarefas para você fazer no dia. Você vai fazer coisas para dificultar o seu próprio processo. É como se você ficasse se instigando a não dar certo, sabe? Então você vai tentar fazer coisas que talvez você não consiga fazer. E quando você não consegue, você se sente um fracasso, porque na sua cabeça existem outras pessoas que conseguem. Só que talvez aquelas pessoas conseguem porque elas fazem um processo mais simples, elas fazem de outro jeito. Só que como a gente não sabe, né, como é a vida do outro integralmente, porque só cada um sabe da sua vida, aí você acaba se julgando e se comparando nesse sentido. As outras pessoas conseguem fazer desse jeito, sendo que você não sabe qual é o jeito, tá? Então você tenta coisas difíceis para provar a crença, porque todas as vezes que você não consegue, é um reforço dessa crença. E aí, você para antes de conseguir.
E quando você para antes de conseguir por algum motivo, ou porque não deu certo, ou porque você simplesmente decidiu parar, você começa a procrastinar algumas outras ações. E nessa que você procrastina essas ações, você fica apática, desestimulada, e aí se torna mais insegura, ansiosa e fica com essas ideias ruminando na sua cabeça. Olha só que loucura, tá? E aí você fica mais irritada, mais ansiosa e fica com aquela ansiedade de, ai, preciso fazer outra coisa, preciso fazer outra coisa. Sabe as pessoas que são viciadas em começar coisas, mas elas não são viciadas em acabar? É só um frisson do começo. Ai, preciso começar. Mas o processo ela abandona no meio do caminho. Reforço de crença. Qual a ideia que você está reforçando na sua cabeça quando você abandona uma coisa que você precisaria continuar? Não é uma ideia de que você é uma diva maravilhosa e super disciplinada e constante, né? Com certeza não é essa a ideia. Então, a sua mente é sempre coerente com os seus comportamentos. Independente do seu sistema de crença, porque nem todo mundo tem um sistema de crença de fracasso, tá? Mas ninguém tá preso nesse ciclo nem todo mundo tá preso nesse ciclo do fracasso aprendido. Mas se você identifica em algum momento aqui que você está, quais são os comportamentos que estão sendo coerentes com isso? Para agora para você fazer essa avaliação aí na sua cabeça. Quais comportamentos estão sendo coerentes com isso? Inclusive, falei aqui sobre a procrastinação, que só, ó, abrindo um parênteses aqui, a gente vai ter o Aceleração dia 30/5, tá? Para você participar, para você que é viciado em começar e não terminar, para você que procrastina, para você que se sente perdida. É uma excelente oportunidade, tá? O Aceleração vai ser pra gente desenhar o resto de 2026, que tem daqui para frente. Vai ser dia 30 de maio, de 10 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas. Nós vamos falar sobre mentalidade, sobre autoliderança, sobre planejamento, sobre ação. Você vai sair de lá com o seu plano pronto, só para você aplicar e seguir, ok? Sem desculpinhas. Então, se você tem dificuldade de execução, esse programa é para você. Eu vou deixar as maiores informações aqui na descrição deste vídeo, combinado? E por que você deve estar na aceleração? Porque o medo de se frustrar de novo faz com que você evite o movimento. E aí você reforça o bendito do esquema do fracasso. E o que a gente quer fazer na aceleração? Cortar esta maldição que tem aí na sua vida. Para que você comece e termine as coisas. Se você conseguir terminar uma coisa que seja, a ideia que você tem de si mesmo na sua cabeça, ela começa a mudar. E aí você sai dessa apatia, desse desgaste, dessa ansiedade do sou um fracasso, para algo mais aberto, algo mais direto, algo mais, sabe, líder mesmo da própria vida, e aí você consegue desempenhar e desenvolver muitas coisas incríveis. Bora falar agora como que você pode sair disso? Tati, beleza, entendi, tô presa no ciclo do fracasso. Como que eu posso sair disso? Anota aí o seu passo a passo para você sair disso agora. Primeiro ponto, é o que a gente vai fazer lá na aceleração, tá? Comece pequeno, porque o grande te paralisa. O plano mirabolante, aquela coisa enorme, mulher, isso te paralisa num tanto que você não tem noção. Te paralisa muito. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o pequeno passo? Qual é a pequena coisa? O que você precisa fazer hoje, amanhã? Pequena coisa. Porque se você foca no macro, nas grandes coisas, minha filha, você não vai fazer. Porque daí é que começa o processo da procrastinação. E a procrastinação faz você reforçar a crença de que você não consegue. E isso te atrapalha muito no meio do caminho aí na sua vida, tá? Segundo passo, super importante. Crie a sua própria evidência de capacidade. Observe o que você já conseguiu fazer. E o que você está conseguindo fazer. Observa isso. Torna isso palpável. Tati, eu já consegui ir para academia uma semana, já consegui ler um livro, o que você já conseguiu fazer que prova pra gente que você já tá começando a sair desse esquema ou que você não é todo esse esquema, mas que você tem pontos específicos que precisam ser melhorados. Esse aqui é a virada de chave, tá? Anota aí, passo 3. Passo 3. Pare de usar o passado como referência. Para de ficar dirigindo o carro da sua vida olhando no retrovisor aqui, ó. Como se você fosse toda hora aquilo que é. As tentativas que você já teve, de coisas que você já fez, elas não dizem sobre quem você é. As tentativas, elas mostram um reforço de crença. Tentei, não consegui. Não. Mas se você for parar para avaliar, você tentava, mas se sabotava no meio do caminho. Deixava, paralisava, enfim, muitas coisas. Mas pare de olhar o passado como uma referência.
principalmente uma referência estática sobre quem você é ou quem você deixa de ser. Porque o passado não determina quem você é. Aquilo que você faz hoje, daqui pra frente, sim, isso tem um poder de determinar a sua vida. Por isso que eu vou te ver lá na aceleração. Porque daqui pra frente, o que a gente vai construir no dia 30 de maio, até você aplicar dezembro de 2026, pode mudar completamente o rumo das coisas pra você. Aí você pode criar suas crenças, as suas evidências de capacidade. Aí você pode ficar parando de olhar aqui para esse retrovisor como se ele fosse uma verdade absoluta sobre você. E comece a construir uma nova identidade a partir daqui. Quarto passo, trabalhe em construir o seu próprio caminho. Construa o seu próprio caminho, a sua própria identidade, aquilo que faz sentido para você. E entenda, quando a gente está preso ruminando esse ciclo do fracasso, é muito comum a gente se deixar de lado, a gente ouvir opiniões de pessoas que nunca construíram nada, enfim. Mas é muito importante que você comece a construir o seu próprio caminho, olhar para o seu próprio espaço, que isso vai fazer total diferença na sua vida. Combinado? Aplica esse passo a passo aí, menina, depois volta aqui para me dizer. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se identificou algum ponto desse ciclo, me conta aqui que eu quero saber, tá? Se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo e te espero lá na aceleração. Um beijo pra você e até o próximo.